Nós vimos na primeira parte desta lição que nem Nabucodonosor e nem os seus sábios encantadores, astrólogos, feiticeiros puderam dar a interpretação, o sonho e a interpretação do sonho que Nabucodonosor havia tido. E aí que entra, como eu já disse, Daniel e seus amigos, que Daniel sabia onde e quem podia dar a revelação do sonho. Ele percebeu que aquele sonho era algo dado por Deus, o Deus a quem ele servia. Então, quando ele fica sabendo da ordem do rei, e Arioque havia saído apressadamente para cumprir a ordem do rei, para matar todos os sábios, dos quais Daniel e seus amigos estariam inclusos dentro desse relato bíblico, então ele entra na presença do rei e pede um tempo para buscar o Deus a quem ele serve, para buscar o sonho e a interpretação. É aí que ele então usa o meio eficaz de receber essa revelação, que é através do meio da oração, da comunhão e da oração com Deus. E aí ele chama os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego. Já comentei sobre esse aspecto nos vídeos anteriores. Você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, que eu comento ainda sobre a questão da interpretação do livro de Daniel, muito importante que você ouça esse vídeo. E também na lição anterior, onde comentamos sobre essa questão cultural, o aculturamento, qual eram as práticas usadas pelos babilônicos para tirar a identidade dos povos conquistados. Então você volte e assista esse vídeo. Porque aqui nós vemos esses amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram trocados com a intenção de tirar a sua identidade, fazem ali um círculo de oração. O primeiro círculo de oração que vemos aí, podemos dizer, na Bíblia, onde eles se reúnem e se dobram diante de Deus, colocam o rosto no pó e começam a clamar a Deus por misericórdia. Na angústia, eles clamam a Deus para que Deus viesse ao socorro deles, trazendo o sonho e a revelação. Aqui nós vemos que, na angústia, Daniel compartilhou com seus amigos a sua necessidade. E eles juntos, compartilhando em oração, buscando um objetivo comum. Aqui já nos chama a atenção essa atitude de Daniel, para que nós venhamos a compartilhar também as nossas angústias, nossas dificuldades com aqueles irmãos próximos, pedindo oração e nos aproximando junto para com Deus, para que nós possamos ser beneficiados e também as pessoas que estão à nossa volta com essa experiência de fé. Portanto, eu pergunto a você com uma aplicação prática: você tem colocado diante de Deus as suas dificuldades, as suas angústias? Como é que você tem se comportado nesses momentos de dificuldade? Tem tido a prática da oração? Confie em Deus, Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Vemos que Daniel, ao receber, porque após a oração nos diz que ele recebe a revelação do sonho e a interpretação de Deus. Mas você pensa que Daniel saiu correndo apressadamente para contar ao rei? Não. Daniel teve uma atitude humilde, porque ele, ao receber o sonho e a interpretação, mais uma vez se prostra diante de Deus para agradecer a Deus, sabendo, ciente de que foi Deus quem dera a ele aquele sonho e a interpretação que o rei havia tido. E ele não busca tirar para si proveito sobre isso, como muitas pessoas, muitas vezes, ao receber um dom de Deus, uma revelação de Deus, ele tenta tirar proveito disso, proveito sobre as outras pessoas, ou tentar se propagar, se promover em cima de um dom ou algo recebido de Deus. Daniel não. Daniel, ele ora a Deus, louva a Deus, reconhece que Deus é quem havia dado a ele, é quem Deus que tem o controle sobre tudo, e começa a glorificar a Deus por ter recebido este sonho, por ter recebido a revelação. Portanto, uma atitude de alguém que reconhece o poder de Deus, reconhece o dom e a bondade de Deus e atribui a ele toda a honra e toda a glória. O cuidado que nós devemos de ter ao receber de Deus algum dom, então atribuir a ele, sim, que é o doador do dom, é o doador da vida. Nós sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado e não tomar a glória para si, porque isso é prejudicial, isso é perigoso. E quando Daniel chega na presença de Nabucodonosor, nós vemos que aí vem a questão
o desafio da dúvida. Porque quando ele é colocado diante do rei, o rei já diz assim: podes tu, Beltesazar, que era o nome dado a Daniel, me revelar este sonho? Colocando aí uma dúvida no coração de Daniel. Mas Daniel não titubeia. Daniel, com firmeza, ele vai diante do rei e ele já usa de uma atitude, mais uma vez, de humildade, dizendo: não que eu seja melhor do que os demais sábios e encantadores do seu reino, não tomando sobre si o benefício do dom, como já disse anteriormente, dado por Deus, mas também não desfaz das demais pessoas que ali estão. Uma atitude que muitas vezes nós vemos no nosso meio, as pessoas tomando essa atitude, querendo desfazer das demais pessoas para se engrandecer. Daniel não. Daniel diz: não que eu seja melhor que os demais sábios do teu reino, mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que conhece o mistério, o Deus que deu o sonho ao Senhor, esse Deus, sim, esse Deus me deu o sonho e a interpretação, atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória. E ele então fala ao rei para interpretar o sonho, e passa a falar ao rei o sonho e a interpretação, sem buscar tomar os benefícios para si mesmo, sem ser soberbo e se achar melhor do que os demais, mas reconhecendo o dom de Deus e atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória. Se fosse você no lugar de Daniel, o que você faria? Será que você também teria essa atitude de humildade? Será que você atribuiria a Deus toda a honra e toda a glória? Pare para pensar como tem sido a sua atitude nessas situações. Gostaria de incentivar você que está ouvindo o vídeo a entrar lá no canal do YouTube. Já que você está no vídeo aí, você pode entrar logo abaixo e fazer o comentário. Comente o que você acha dessa atitude de Daniel. Nos nossos dias, você tem algum exemplo de pessoas que recebem o dom de Deus, recebem os benefícios da graça de Deus na vida e conta vantagem? Será que isso acontece na igreja? Existem pessoas que têm essa atitude de Daniel, de humildade, atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória e simplesmente procurando ser um instrumento de Deus? Por favor, coloque o seu comentário ali no canal, logo abaixo do vídeo, escreva, está liberado para você fazer comentário. Vamos participar, convide as pessoas a participarem também, para que as pessoas possam dar as suas opiniões, as demais pessoas possam ler e ver, analisar o que está na mente das pessoas e trazer alguns exemplos práticos para a nossa vida. Vamos à última parte então desta lição, o último tópico. Daniel, então, fala ao rei o sonho que ele houvera tido. Ele diz: ó rei, o senhor estava preocupado com o seu reino e com as coisas que haveriam de vir depois, e o senhor adormeceu e teve o sonho. E o sonho que o senhor teve foi o seguinte: o senhor viu uma grande estátua, uma estátua com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. O Senhor estava admirando aquela estátua, vendo como era esplendorosa, bonita, e de repente o Senhor viu uma pedra lançada como que sem mãos, com sua própria força, nos pés daquela estátua, esmiuçou aquela estátua, e os metais se transformaram como areia. E o Senhor ainda estava olhando quando veio um vento e espalhou todos aqueles metais e aquela estátua se transformou em nada. E o Senhor continuou olhando quando aquela pedra que esmiuçou a estátua começou a crescer e tomar todas as extremidades da terra. Ele disse: a interpretação do sonho, rei, é o seguinte: a cabeça de ouro é o Senhor, é o reino vigente. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Quem que o Senhor quer matar, mata. Quer viver, deixar viver, deixa. O poder está em suas mãos. Deus colocou esse poder em suas mãos.
mas o seu reino vai acabar. Virá um outro reino, um segundo reino, o terceiro reino e o quarto reino. Mas haverá um último reino, que será um reino sempiterno para todo sempre, que será o reino estabelecido por Deus. Nabucodonosor fica assustado. Nabucodonosor, ele olha para Daniel, reconhece que o sonho realmente era o sonho dado por Deus, porque ele então percebe que aquele sonho foi contado da mesma maneira que ele teve. E a revelação, então, é a revelação dada por Deus, falando aí dos impérios mundiais. A cabeça de ouro, que é o próprio Nabucodonosor, o reino que veio depois, que é o reino medo-persa, depois o próximo reino, que é o reino grego-macedônico, com Alexandre o Grande, dependendo da interpretação, chegando ao Império Romano, e ainda um reino que nem nós não conhecemos ainda, que é o reino do Anticristo. Esta é a interpretação tradicional assembleiana, mas temos outras interpretações, como coloco no primeiro vídeo sobre as escolas de interpretações do livro de Daniel, aonde fica no quarto reino. O quarto reino fica durante o Império grego-macedônico, de Alexandre o Grande. Aí vem também o período do Império grego-macedônico, quando vem a divisão dos reinos. Aí nós vamos estudar mais à frente sobre o pequeno chifre. Quem é esse pequeno chifre? Dentro dessa interpretação do Império do Anticristo, o Anticristo, dentro da interpretação da Macabaica, então entra na questão de Antíoco Epifânio IV, um antítipo do Anticristo. Mas dentro dessa interpretação assembleiana que nós temos na revista, nós vemos aí os quatro reinos: o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego-macedônico com Alexandre o Grande e o Império Romano, que é o Império de Ferro, que entra com grande força e submetendo as demais nações, as demais rações sobre o seu jugo, que é um símbolo do Império do Anticristo. Então nós vemos aí a revelação dada por Deus, por Daniel, um homem que foi humilde, que se colocou na presença de Deus e recebeu essa revelação. Veja aí a figura que nós temos aí da CPAD. Inclusive quero agradecer ao pastor Nilton, que me enviou algumas figuras que são utilizadas pela própria CPAD. Veja aí a interpretação que nós vemos aí da estátua do sonho de Nabucodonosor. Nessa lição de hoje, nós aprendemos que Deus está atento para a história da humanidade. Por mais que pareça que as pessoas tenham controle, as pessoas poderosas, os grandes impérios, como nós vemos hoje, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra e outros grandes impérios, pessoas que muitas vezes pensam que podem controlar o mundo, as pessoas têm o controle sobre tudo e que não tem nenhum poder acima deles. Mas nós vemos que Deus está atento para o que acontece na humanidade. Deus está no controle de tudo e de todos. Nesta lição nós aprendemos também com as atitudes de Daniel. Aprendemos que devemos ser humildes. Aprendemos que ao recebermos os dons, recebemos os mistérios de Deus, os talentos de Deus, não devemos nos engrandecer com isso. Não devemos menosprezar as demais pessoas por acharmos que nós temos mais privilégios do que elas. Mas reconhecemos que somos dependentes de Deus e pela misericórdia e a graça de Deus recebemos tal dom, recebemos tal graça de Deus e devemos usar para o benefício da coletividade. Aprendemos também que por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que sejam os nossos problemas, nossos conflitos, nós devemos entender que Deus está no controle de tudo e de todos e devemos ter a prática da oração, buscar, nos rendermos diante de Deus e buscarmos dele, que é a fonte de toda a sabedoria, que é a fonte de todo o mistério, que é a fonte de todo o poder. E nós, então, estarmos humildes diante desse Deus e fazermos o que for possível para contribuir para a coletividade, para o bem comum.
Agradeço mais uma vez pela sua atenção e peço que você nos ajude a compartilhar esse vídeo, que clique lá se você gostou do vídeo, no gostei, logo abaixo do vídeo, do lado esquerdo está lá, inscreva-se também, inscrever-se, clique ali e inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e você vai receber de antemão os nossos vídeos quando são postados e você poderá compartilhar também com a sua rede social. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender o que aqui nós estudamos no dia de hoje. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.